vão para cá, oremos ao Senhor. Santo, glorioso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, já nessa manhã que dedicamos esse tempo para aprender do Senhor. Já louvamos o santo nome do Senhor, já pedimos que venha sobre nós o fogo pentecostal, que mantenha acesa a chama do nosso altar, assim como diz a palavra do Senhor. Agora, Pai, sabemos que essa chama só estará acesa, permanente e constante, se houver conhecimento da palavra do Senhor. Então, meu Deus, orienta o servo do Senhor para que traga conhecimento, para que o povo do Senhor possa sair daqui alimentado e abençoado, Pai. Usa o servo do Senhor e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos sentem, por favor. Queremos, nesta manhã, louvar a Deus por causa da sua misericórdia e do seu infinito amor. E o desejo do meu coração nesta manhã é que realmente a chama do Espírito Santo se acenda em nosso coração, para que nós possamos fazer a vontade do Pai nesses dias que antecedem a sua volta. Meus irmãos, então, já de imediato, nós queremos que os irmãos abram na página 19, nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento, mas nós queremos fazer algo. Quero ler primeiramente o que é um avivamento, o que é o verdadeiro avivamento. Hoje se fala muito sobre avivamento, se fala muito sobre batismo no Espírito Santo, sobre falar línguas, mas nós precisamos entender as causas e os efeitos de um avivamento na vida de um crente e o que Deus pode fazer através da vida deste crente avivado. Então, avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus e só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. A Bíblia então nos mostra que uma condição de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para um avivamento. Então, meus irmãos, nós já queremos começar por aí. Uma das condições para que haja um grande avivamento terá um pano de fundo, uma frieza espiritual e também uma busca por Deus de uma forma errada. E eu já quero adiantar aos irmãos que, infelizmente, nós já estamos vivendo esse tempo novamente e vamos ver também que ao longo da história também isso aconteceu e vamos ver também as causas e os efeitos dessas coisas que nos antecederam. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós podemos estar muito próximo não somente da iminente volta de Jesus, mas de um grande avivamento na igreja de Jesus Cristo, na igreja invisível, na vida de todos aqueles que buscam a Deus de uma maneira humilde, uma maneira em que as pessoas queiram mudar realmente de vida. Hoje, o avivamento tem sido deturpado, confundem-se com saltos, com pulos, com rodopios e somente em falar em línguas estranhas. E isso tem entrado nas nossas casas, nas nossas igrejas, mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos combater contra esses falsos ensinamentos, aonde a igreja está buscando muito mais o efeito do que a causa. Então nós precisamos entender o verdadeiro avivamento para os nossos dias, para que realmente a igreja, esta igreja que se reúne aqui nesta manhã, possa
ter o seu coração aceso pela presença do Espírito Santo. Nós vamos ver então, irmãos, a palavra-chave desta lição é avivamento no Novo Testamento, e vamos começar aqui então pela introdução. Mas antes da introdução eu queria destacar algo que Jesus falou para esta mulher. No versículo 10 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então, se Jesus está dizendo que ele daria água viva, é porque aquela mulher certamente bebia de uma água morta. E nós estamos num momento, irmãos, de muita dificuldade espiritual, porque os crentes hoje, eles estão muito mais preocupados com suas emoções, de sentir algo no culto, do que verdadeiramente estar com seu coração aceso. E nós vamos ver também o que um avivamento traz para a igreja. E às vezes nós estamos confundindo, ou nos confundimos que avivamento apenas traz curas, milagres, traz falar em línguas, traz maravilhas. Mas nós vamos ver que um avivamento não traz somente isso, e nós precisamos também estar preparados para isso que eu vou falar logo depois. Então, nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por eles, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Deste modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. E os apóstolos também transmitiram esta gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, irmão, no Novo Testamento há muitas mensagens de Paulo e algumas epístolas também sobre um verdadeiro avivamento, ou também fala sobre um crente, como é um crente avivado. E eu vou começar esta lição pela conclusão dela. E a conclusão dela diz que o Novo Testamento é revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem da salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo em geral. Então, o Novo Testamento, ele revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Ao longo da história, meus irmãos, desde Gênesis, Apocalipse, nós vamos identificar alguns avivamentos, e principalmente depois da descida do Espírito Santo foi que se evidenciou algumas coisas que não eram muito evidentes no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns resultados quando o povo ele começa a buscar a Deus verdadeiramente no seu coração. E uma das consequências de um grande avivamento é o povo se voltar para Deus. Não podemos confundir avivamento com movimento. É totalmente diferente um do outro. Nós podemos estar vivendo um grande movimento e ainda assim não ser um grande avivamento. Porque movimento ele não produz nada. Lembrem de quando havia aquele homem há 30 anos ali paralítico, à beira do tanque esperando o movimento das águas, e nada acontecia, ele não conseguia chegar, porque o movimento ele não alcança todo mundo, mas o avivamento sim, ele alcança muitas pessoas. E nós, irmãos, somos, é o que dizem, somos a igreja que precede a volta de Jesus. Dizemos que somos a igreja do arrebatamento, mas por que nós não sermos também a igreja do avivamento? Por que nós não sermos uma igreja que volte-se e busque a presença de Deus para que o Espírito Santo ele venha fazer a diferença através das nossas vidas? Então, meus irmãos, o verdadeiro avivamento ele procede unicamente do coração de Deus.
Isso nós já sabemos. Nós não temos como produzir o avivamento. Tudo que, com mais que nós nos esforcemos, o que podemos fazer é alguns movimentos, e se realmente nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, aí estamos sim correndo um sério risco de ter um grande avivamento. Somente Deus pode produzir esse avivamento, visto que o avivamento é o sopro especial de vida, e a vida está em Deus. Considerando que o avivamento procede de Deus, agendas e escalas humanas não podem produzir avivamento. Não tem como eu dizer, olha, vamos fazer 7 domingos de jejum e oração, porque no 7º dia vai haver um grande avivamento. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso depende unicamente de Deus, quando Deus encontrar no meu coração e no teu coração desejo pelo verdadeiro avivamento. Eu não posso querer o avivamento somente para eu falar em línguas estranhas, porque Paulo disse que ele falava todas as línguas, falava línguas estranhas, mas se ele falasse uma que o povo entendesse, aí sim seria a vontade de Deus. Eu posso falar agora aqui, irmãos, falar em línguas estranhas até o final desta escola e ninguém vai entender nada, a não ser que tenha alguém que interprete. Mas se eu falar 5 palavras que a pessoa entenda, ela vai sair daqui edificada e o nome de Deus vai ser glorificado com isso. Então o dever da igreja é orar até que Deus decida enviar o avivamento. É desejo de Deus enviar o avivamento para a sua igreja, pois foi Ele mesmo quem prometeu enviar o Espírito Santo a toda a carne, né? Nós lemos lá em Joel 2:28, isso aí começa a se cumprir ali em Pentecostes, em Atos. E o avivamento procede de Deus, mas nós devemos desejá-lo ardentemente e devemos estar dispostos a pagar o preço por ele. Depois nós vamos falar um pouco sobre o preço que temos que pagar por avivamento. A salvação é gratuita, mas o avivamento tem um preço. O preço do quebrantamento, da humildade, da coragem, do jejum e da renúncia. Então, nós encontramos grandes dificuldades em um avivamento porque nós, hoje, poucos estão dispostos a se quebrantarem, poucos estão dispostos a se humilharem, ou terem coragem, ou de jejuarem, e também, o principal, renunciarem. Esta palavra renúncia, ela fugiu dos nossos púlpitos. Hoje vivemos um tempo, irmãos, em que a igreja, ela se tornou uma igreja agora me fugiu a palavra, é só tomar um copo d'água aqui para vir. Venho. O triunfalismo tem imperado dentro das nossas igrejas. Nós estamos mais preocupados, salvo alguns ou outros que não se preocupam muito com isso. Mas, no geral, estamos muito mais preocupados com as nossas conquistas que temos quando servimos a Deus do que aquilo que somos diante do nosso Senhor. Tem um irmão americano, e ele escreveu um livro bem interessante que diz onde foi ou quando foi que nos esquecemos de Deus. E ele narra a história da igreja americana. No ano de 2016, se eu não me engano, até 2020 ou 21, não estou lembrado, ele diz, a igreja americana, ela se tornou uma igreja muito mais preocupada com a eleição do seu presidente Donald Trump. Isso ele fala no seu livro, pois a igreja estava muito mais preocupada em combater as ideologias do que ter um presidente que fosse verdadeiramente um homem que se preocupasse com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, estamos sim em tempo difícil porque aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos começou a acontecer no Brasil. E assim como o avivamento aconteceu nos Estados Unidos antes de chegar aqui em nós, assim também muitas heresias que começaram lá estão chegando até nós e até mesmo já chegaram em nosso meio. Precisamos então estar atentos a esses tipos de ensinamentos que estamos enfrentando hoje.
E eu vejo no longo da história homens que Deus levantou para combater heresias e falsos ensinamentos. E nós precisamos estar dispostos. E a intenção do meu coração nesta manhã é que o Espírito Santo sopre no meu coração e no teu coração um despertamento verdadeiro. E que nós saímos daqui com a chama acesa no nosso coração, desejando ardentemente a presença de Deus. Desejando ardentemente que este avivamento aconteça no nosso tempo. Porque o avivamento, irmãos, nós podemos esperar dos nossos líderes, podemos esperar de qualquer pessoa. Mas se eu não tiver um coração sedento por este avivamento que precede a volta de Jesus Cristo, eu simplesmente vou estar correndo atrás de movimento. E um dos exemplos que nós vamos ver de um grande avivamento, irmãos, eu quero que algum irmão leia lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, no versículo 30 e 31, nós vamos ver um grande avivamento no tempo de Esdras, de Neemias. E o que aconteceu, melhor dizendo, nos tempos dos reis, está lá em 2 Crônicas 34, no versículo 30 e 31. Irmão que já achou, por favor, leia em nome de Jesus. 2 Crônicas 34. Versículo 30, não, é 34, versículo 30. Esse aí, né? É o versículo 34, é capítulo 34, versículo 30. É isso aí mesmo, tá bem? Então, meus irmãos, e no versículo 30, que o irmão leu aqui, fala que o pano de fundo dessa história aqui que nós vamos ver, irmãos, está no versículo 14, que diz assim: tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Então nós vamos ver, irmãos, que o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. E nós vamos ver no contexto histórico aqui desse capítulo, o templo estava destruído, então homens foram levantar e erguer esse templo e viram que acharam a palavra de Deus escondida, perdida dentro do templo. E nós vamos ver nesses versículos que sucedem, e também esse que o irmão leu, que diz assim: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor. Depois que eles leram a lei, o rei se coloca em pé e faz um concerto com o Senhor. E uma vez eu escutei aqui uma pregação, eu não estou lembrado se foi o pastor João que estava falando, que o livro da lei estava perdido aonde? Dentro da casa do Senhor. E quantas vezes, irmãos, hoje nós vemos isso, a lei, a palavra de Deus, ela tem sido tirado alguns textos sem ver realmente o contexto, pregando heresias para o povo de Deus. Será que a palavra de Deus, ela também não está perdida dentro da própria casa de Deus? Este contexto aqui que nós lemos, nós vamos ver, irmãos, que no meio daquele entulho, vamos dizer assim, estava a palavra de Deus. Porém, quando este rei se coloca em pé, ele tem conhecimento que a palavra de Deus estava ali, esse rei se coloca em pé e faz um concerto perante o Senhor. E nos versículos 32 diz: e fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, a primeira consequência, ou a primeira
coisa que nós vamos ver de um grande avivamento é que o povo de Israel, ou melhor, o rei de Israel, tira do meio do seu povo as abominações. E para que haja um grande avivamento nos nossos dias, nós nos voltando para Deus, precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas isso requer de nós um grande esforço, porque tirar de dentro de nós coisas que estão enraizadas é bem difícil. Mas sabemos que quando decidimos fazer isso, o nosso Deus, Ele nos ajuda. Então, irmãos, isso foi um exemplo de um avivamento através da volta do povo para a palavra de Deus. Então, não tem como haver um avivamento genuíno se o povo não se voltar para a palavra de Deus. Como o irmão Joviano estava orando aqui, avivamento só tem pela palavra, irmão. Não existe avivamento lendo livros de autoajuda e nem arrumando, nem ouvindo coaches evangélicos por aí, aonde a única coisa que podem fazer é nos dar um pouquinho de ânimo passageiro. Mas quando nós somos pessoas que buscam a palavra de Deus, terem um entendimento da palavra de Deus, somos crentes avivados. Crente avivado não é aquele que fala em línguas, nem somente aquele que pula e sapateia ou rodopeia. Crente avivado é aquele que conhece a palavra de Deus e a pratica. Este é um crente avivado. Se nós queremos transformar o nosso bairro, a nossa cidade, ou até mesmo a nossa família, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E é isto que esta lição desse trimestre nos ensina. Aviva a tua obra. E a obra de Deus, nós vamos ver no decorrer da lição, é transformar os crentes em chamas para que possam queimar este mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos sim, nesses dias, conhecer a palavra do nosso Deus. Vamos continuar aqui. Eu não posso perder muito tempo, é muita coisa que eu quero falar aqui, e o que não der para falar, o Espírito Santo vai falar. E outro exemplo de avivamento está em Atos. Todos nós conhecemos, né, irmãos? Atos, capítulo de número 2. Nós vamos, ou melhor, desculpa, Atos, capítulo 19, de um exemplo de uma atitude de um grande que um avivamento produz, no versículo de número 19. Atos 19 diz: também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata. Então, meus irmãos, o avivamento ele precisa produzir em nós isto. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, como nós vamos ler aqui, os irmãos em casa leem esse capítulo 19, que fala da terceira viagem missionária de Paulo, e ele vai até Éfeso, das pessoas ouviram a mensagem de Paulo, e aqueles que praticavam magia e outros tipos de idolatria, que tinham em suas casas livros que eram livros que não traziam edificação alguma, eles traziam esses livros e queimaram na presença ali de Paulo, e uma grande soma de dinheiro, se fosse vendido aqueles livros, eles poderiam adquirir. Porém, eles trouxeram e queimaram tudo, mostrando uma conversão através daquilo que Paulo estava pregando na palavra de Deus. Então, irmãos, nós aqui já podemos ver uma pequena introdução do que é um avivamento. Então, vamos lá para avivamento nos evangelhos. Avivamento nos evangelhos. Então, o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, porque a mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Avivamento em João. Então, irmãos, nós vamos ver um avivamento em João. João ele narra a história de uma mulher samaritana que todos os dias ia tirar água de um poço, e a leitura que nós fizemos menção nesta manhã, que está em João no capítulo 4, nós vamos ver um diálogo de Deus, um diálogo de Jesus com esta mulher.
E este versículo ele é apenas um resumo da missão redentora de Jesus Cristo. E a missão de Jesus é preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais dos seres humanos. E só Jesus pode fazer isso. Então, João, ele narra essa história mostrando que Jesus Cristo, ele pode preencher o vazio da alma do crente, da alma daquele que se achega a ele. Que Jesus é ele que pode preencher esse vazio com a salvação da sua alma e também sanar as necessidades espirituais e emocionais dos homens. Então, irmãos, em Jesus nós temos tudo isso. Somente Jesus pode fazer isso. Então, nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, mostra o fruto da mensagem divina. O que ela traz? Ela traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Então, meus irmãos, um avivamento ele precisa produzir em nós vida. Ele precisa produzir em nós uma libertação total. Não tem como eu dizer que eu sou um crente avivado se dentro de mim ainda há coisas do passado. Aqui, João, ele enfatiza muito bem que o resumo da missão de Jesus no livro de João, ou João, ele diz que era preenchimento do vazio, como aconteceu com aquela mulher, né? Dizia, mas como sendo tu judeu, como sendo tu judeu, vou ler aqui, não vai me falhar a memória, como sendo tu, onde é que está? Meu Deus. 9, né, irmãos? Isso. A mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus disse para ela, né? Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, tu lhe pedirias, é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então, esta água viva, irmãos, é que nos transforma. Esta água viva que nós já bebemos e estamos no caminho da transformação. Então, nós vamos continuar aqui. Nós vimos, então, que para João, um avivamento no livro de João, a missão de Jesus é preencher o vazio da alma com a salvação e sanar as necessidades espirituais e emocionais dos seres humanos. Avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito, né, cerca de 60 anos depois de Cristo, e ele é considerado o Evangelho do Reino. Mateus, ele vai anunciar aos judeus o Evangelho do Reino, ensinando o povo judeu que Jesus Cristo era o Messias, o prometido. E uma das frases que muito Mateus usou era para que se cumprisse o que foi dito. Falando isso, ele estava anunciando Jesus, falando também de que Jesus tinha sido profetizado já no Antigo Testamento, porque nós entendemos, irmãos, que os judeus, eles, por terem um grande conhecimento da lei mosaica, eles tinham uma grande dificuldade em aceitar a Jesus como o Salvador, como o Messias. E nós vemos até mesmo nos dias de hoje que eles estão esperando o Messias, mas o Messias, o prometido, ele já veio. Ele pregou a palavra naquela época, ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós servimos a ele porque este evangelho foi pregado a nós e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Então a missão de Mateus era revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, então, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. É conhecer a Jesus como o Messias prometido. Vamos ver também um avivamento no livro de Marcos. Para Marcos, para Marcos, Jesus é apresentado como um servo em 3 aspectos. Primeiro deles, mostra Jesus como um servo vencedor.
sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e a morte. Em segundo, Marcos ele mostra Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, pelos sacerdotes e também traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Então nós vamos vendo aqui como era a pregação de Marcos. Terceiro, Marcos apresentava Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: Jesus já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então nós vamos ver, irmãos, que cada um desses homens anunciava Jesus de uma forma. João, ele mostrou Jesus como aquele que poderia preencher o vazio da alma do homem e também as necessidades espirituais e emocionais. Já Mateus, ele fala aos judeus, mostrando que Jesus era aquele prometido no Antigo Testamento, fazendo com isso, com que aqueles homens crescem que Jesus Cristo era o Messias, aquele que eles esperavam. Já Marcos, ele apresenta Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios e também sobre as forças da natureza e da morte. E também Marcos, ele mostra Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes e humilhado também pelos soldados. E em terceiro, ele mostra Jesus como servo triunfante. Ele triunfa, ele vence a morte, aonde está escrito em Marcos 16, Jesus já ressuscitou, não está mais aqui. Então, meus irmãos, nós vamos vendo um esboço, uma síntese daquilo que aqueles homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles pregavam, ensinando quem era verdadeiramente Jesus. A preocupação de Mateus era mostrar Jesus através das Escrituras. Então, o avivamento ele só pode ocorrer quando nós mostramos Jesus não por experiências não somente por experiências particulares, mas também por aquilo que está escrito na palavra de Deus referente ao Messias. Por isso, uma igreja avivada, ela precisa anunciar, ou uma igreja que é avivada, ela tem por característica anunciar o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se a igreja não estiver anunciando esses três pilares, a igreja ela não é uma igreja avivada. Pode ser qualquer coisa menos uma igreja avivada, porque a função e a missão da igreja é anunciar a Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua morte, mas também a sua ressurreição, para aqueles que estão aí no mundo, vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida como aquela mulher samaritana. Muitos estão atrás de uma água que não sacia mais a sede de ninguém. Mas o Senhor conta comigo e contigo nesses dias, para que nós tenhamos também em nossas vidas esta água, e esta água é Jesus Cristo. Vemos muito, irmãos, nos nossos dias, homens, até mesmo teólogos, pregando um evangelho de engano, trazendo para nós apenas versículos desencontrados para nos emocionarem. Mas quando nós saímos destas reuniões, essas emoções, elas logo passam quando nos deparamos com a dificuldade. Por isso que Jesus falou na parábola do semeador, da semente que foi lançado em meio aos espinhos, em meio aos pedregais.
Nós precisamos em nossos dias trazer novamente para os nossos púlpitos a pregação genuína da palavra de Deus, para que ela produza em nós o verdadeiro avivamento. Precisamos levar para as ruas a pregação verdadeira daquilo que Jesus Cristo não somente pode fazer na vida de alguém que precisa de uma cura ou uma libertação, mas na vida daquele que está sedento por uma transformação de vida. Eu não posso dizer que sou crente se a minha vida ainda não sofreu uma grande transformação, como aconteceu na leitura da lei no livro de 2 Crônicas e como aconteceu no livro de Atos capítulo 19. Nós sempre lemos da descida do Espírito Santo, onde homens e mulheres ali reunidos falaram em línguas estranhas, aonde 3.000 almas se converteram. Mas a pregação de Pedro não estava baseada em emocionalismo. Pedro, ele pregou: arrependam-se dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos. A pregação de Jesus Cristo não foi: eu vou te dar o que tu precisa, o que tu quer. Jesus, ele pregava: eu vou te dar o que tu precisa, mas primeiro arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Arrependo dos seus pecados tem sido tirado das nossas Bíblias. Estamos vendo pregadores pregando: se tu der tanto, Deus vai te dar tanto. Vivemos um tempo do triunfalismo, que somente, infelizmente, eu comparo um irmão em ser cristão ou não por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é genuinamente. Eu comparo a igreja por aqueles adereços lindos e bonitos, templos majestuosos, comparo ela como se ela fosse uma igreja avivada. E eu fazendo essa comparação, penso que aquela igreja humilde, de tábua às vezes, sem qualquer um tipo de adereço ou ornamento, como uma igreja pobre e miserável. Mas quando, irmãos, nós temos a experiência de entrarmos em templos suntuosos e não sentir absolutamente nada, e quando adentramos em igrejas que aos nossos olhos parece não ser nada e não ter nada, ali encontramos um grande avivamento no meio dos crentes. E nós vamos ver no longo da história da igreja, quem puder e quem tiver acesso, estude bastante, irmãos, sobre a vida de homens que nos precederam para que hoje nós estivéssemos aqui hoje. Falamos muito sobre o avivamento da Rua Azusa, isso é bom falar, mas conhecer a história dela é melhor ainda. Conhecer a história dos homens que nos precederam é bom, porque isso vai nos fazer entender o que realmente é um avivamento. Queridos irmãos, nesta manhã, eu estou aqui na condição de servo, o menor de todos, mas com uma chama no meu coração. Que a igreja de Uruguaiana ela seja uma igreja avivada e que verdadeiramente ela possa ser uma igreja diferenciada no estado do Rio Grande do Sul. Porque a igreja do Rio Grande do Sul é uma igreja considerada fria, e isso não é eu que digo, estudos dizem. Se nós vamos ver, irmãos, as nossas igrejas, elas estão, os cultos de ensino, hoje, louvado seja o nome do Senhor, tem um bom número de pessoas, mas os cultos de ensinos são os cultos onde menos pessoas frequentam. Mas quando nós vamos ver campanhas e campanhas, aonde o slogan diz, Deus vai dar vitória, esses cultos são os mais cheios, porque nós queremos a vitória na nossa vida, mas não queremos a vitória de Deus em nós. Como nós falamos no começo aqui de um grande avivamento, não é aquilo que Deus, o que eu posso vivenciar de movimento, mas é aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Eu desejo ardentemente esse avivamento para os nossos dias, irmãos. Eu desejo ardentemente que
esse momento, nesse século que dizem que precede a volta de Jesus Cristo encontrar uma igreja avivada. E nós vamos ver isto no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus diz, se eu não me engano é 18:8 ou 8:18, quando Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra. Jesus está dizendo, se porventura, quando ele voltar, ainda vai encontrar uma igreja que está lhe esperando, ainda vai encontrar uma noiva com a sua chama acesa. Nós vamos ver, irmãos, em diversas palavras, Jesus falando e nos dizendo, e até mesmo ele nos mostrando, na parábola das 10 virgens, da igreja que espera Jesus e da igreja que não espera. Em Apocalipse fala de uma igreja em que Jesus estava a ponto de vomitá-la, uma igreja morna. Ela não era fria e não era quente, ela era uma igreja morna. E uma igreja morna tem por característica buscar movimentos. Uma igreja morna tem por característica abandonar a palavra de Deus e acreditar muito mais em palavras dos homens. Queridos irmãos, eu não quero fugir da lição, mas nós precisamos, nesses dias que precedem a volta do nosso Senhor, pedir para que o Espírito Santo sopre de dentro de nós a cinza que se colocou através de falsos ensinamentos. Todos nós gaúchos sabemos como preparar um bom churrasco, e quando as chamas elas estão se apagando, quando o carvão começa a se tornar apenas cinza, aquela casca cinza está acima de um carvão, e nós sopramos ele e vemos que dentro dele ainda existe uma chama. E eu estou aqui nesta manhã como aquele que sopra, e eu peço que o Espírito Santo seja também este que sopre no meu coração e no teu coração esta cinza, e que produza em mim e em você um avivamento que faça, em primeiro lugar, queime a carne. Porque um churrasco onde a carne não é totalmente queimada, ela faz mal para mim e para ti. Quando nós vamos ver, irmãos, no Novo Testamento, quando os apóstolos eles se reúnem ali, porque muitos gentios estavam se voltando para a palavra de Deus, aceitando a Jesus. A única, como posso dizer, a única proibição era para que o povo se abstesse de carne com sangue. Por que que eles estavam dizendo isso? Porque toda carne com sangue faz mal. E se eu, na minha carne, estiver sangue, não for totalmente queimado pela chama do Espírito Santo, eu serei um crente carnal, e todo crente carnal, ele não tem lugar no céu. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está neste lugar, e o desejo dele é nos sair daqui deste lugar, com esta chama no nosso coração. Mas vamos adiante. Meu Jesus. Vamos falar bem rapidinho aqui, irmãos, tá? Avivamento nos Atos dos Apóstolos. Todos nós conhecemos o avivamento na igreja primitiva. E o cumprimento desta promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Atos mostra a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Até este dia, irmãos, o Espírito Santo ele visitava reis e sacerdotes, profetas e aqueles que Deus escolhia para uma missão pré-definida, como foi Gideão, Sansão e tantos outros homens. Mas aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos ver o cumprimento desta profecia, quando do Espírito Santo ele desce sobre toda a carne e chega até mim e até você. Nós hoje, se nós quisermos hoje, nesse exato momento, podemos ser cheios do Espírito Santo. Basta nós orarmos,
Quando Jesus fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai, se nós pedirmos, Ele nos dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem conduzido a igreja, mas a igreja de Jesus Cristo, assim como a igreja que nos antecedeu, é uma igreja que está passando por altos e baixos. E nós, como igreja no século 21, precisamos deixar um legado para a igreja que está por vir. Se nós, irmãos, hoje não buscarmos um avivamento, a geração dos nossos filhos, ela está fadada ao fracasso e ao desvio total da palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela estiver perdida dentro do templo, a próxima geração não vai conhecer a Jesus Cristo. E nós estamos vendo hoje, irmãos, se levantarem teólogos e coaches, pessoas que querem ensinar muitas coisas e têm atraído principalmente jovens e alguns velhos também têm atraído. E muitos são os que estão se perdendo. Mas a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela jamais entrará nesse tipo de movimento, porque o verdadeiro avivamento, ele é decorrente do povo se voltar para as Escrituras. Hoje nos preocupamos muito do que Deus irá falar conosco no culto. E isso é bom, porque Deus sempre vai falar. Mas nunca nos preocupamos quando saímos das nossas casas já com a chama acesa no nosso peito. E eu falo isso de mim. Quantas vezes ouvimos relatos de pessoas principalmente que nos precederam, da igreja que era avivada, aonde foi que erramos para que hoje a igreja esteja se dispersando. Mas vamos adiante. A descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo registrado em Atos é o cumprimento da promessa feita lá em Joel 2, 28 e 29. E esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe a grande comissão. Porém, dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, então, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então, meus irmãos, um avivamento, ele precisa, se eu sou uma pessoa avivada, o avivamento ele precisa produzir em mim a sede por pregar a palavra de Deus aos perdidos. Eu posso falar em línguas estranhas aqui dentro da igreja, mas ali fora eu não ganhar uma alma para Jesus. E eu não estou dizendo aqui de ser um pregador eloquente que sai pelas ruas pregando, mas as pessoas que nos cercam, elas precisam ver este avivamento dentro de nós. Então, meus irmãos, eu já pulei aqui porque eu preciso falar algumas coisas ainda. Mas vamos ali para o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas nós vamos ver a dramática conversão do apóstolo Paulo. E ele passa por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus transforma ele num pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Então, meus irmãos, a pregação de Paulo baseava-se em justificação pela fé. Também, e isso está lá em Romanos capítulo 5, na salvação, em 1 e 2 Coríntios, e a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, que está em 1 e 2 Tessalonicenses. Paulo pregava também o advento da alegria dos salvos em Filipenses, mas Paulo destaca o apelo que ele fala aos Efésios, ou à igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Irmãos, quando Paulo está dizendo não vos embriaguem no vinho, não está apenas dizendo do vinho, aquele que nós tomamos, nós não, aquele que nós tomávamos, mas também do vinho que estamos bebendo através de pregações que massageiam o nosso ego. E este vinho, ele tem entrado e muitos têm bebido dele. Mas Paulo, ele diz, enchei-vos do Espírito. E só podemos ser cheios do Espírito através da palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Nós enfatizamos isto, porque cremos nisto, que o avivamento, ele virá no momento em que nós nos voltarmos para a palavra de Deus. E quando nós vamos ver também Jesus Cristo, naquele milagre em Caná da Galileia, aquele homem, ele diz para o mestre, me ajudem aí, o irmão que puder, o mestre Sala, diz assim, olha, geralmente o vinho novo é servido primeiro, e depois, que estão todo mundo embriagado, o vinho velho, ou o vinho em segunda qualidade. Mas tu servisses o melhor depois. Por que o segundo vinho era melhor? Porque o vinho foi produzido por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se nós trouxermos para os dias de hoje, nós podemos ser este vinho para uma sociedade que está bebendo vinho velho e vinho ruim. Quando o Senhor fala sobre a passagem ali, sobre colocar vinhos novos em odres velhos, não tem como, porque os odres velhos podem se romper. E nem colocar vinho velho em odres novos. Então não tem como o vinho do Senhor ou a água viva ser colocada em vasilhas rotas, trincadas, mofadas e com limo. Para isso temos o Espírito Santo para nos limpar. Por isso que Jesus disse, olha, se tu conheceras quem te pede água e o dom e o poder de Deus, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. E é esta água que estamos nesta manhã bebendo, água viva, direta do trono do Senhor. Queridos irmãos, um avivamento, ele é produzido, eu já disse isso, pela palavra, mas também pela renúncia, pela oração, pelo jejum. Oxalá que nesta manhã Deus levante um que seja com esta chama no coração e lá na sua casa comece a buscar a Deus pedindo um avivamento, porque em toda a história, irmãos da igreja, Deus começou em pequenos grupos e às vezes com apenas um homem. Deus iniciou-se um grande avivamento. E nós vamos ver na história da igreja, e uma das mais famosas é Martinho Lutero, no ano de 1400 a 1500 e alguma coisa ali. 1500 para dizer, ser mais exato. Quando ele escreve as 95 teses na igreja, e essa igreja estava corrompida, pregando heresias, levando ao povo ficar cativo, escravo. Mas Martinho Lutero, um homem que leu o livro de Efésios, que nós fizemos menção aqui, que a salvação era pela fé e não pelas indulgências. Lutero teve a coragem de combater as heresias e assim conhecemos o protestantismo através das 95 teses. E depois de Lutero, outros homens, irmãos, que tiveram a coragem de pregar contra
heresias, contra movimentos que se levantavam, homens que Deus levantava em determinado momento para que acontecesse o avivamento na igreja. Como eu disse, se nós observarmos os nossos dias, estamos vivendo dias bem difíceis, aonde as pessoas querem muito mais aquilo que o Senhor tem nas mãos para dar, do que uma busca pelo próprio Senhor. Nesse livro que eu falei, esse irmão, ele vivia uma total decadência espiritual na sua vida. E num dia pela manhã, ele era um homem, um escritor, um chefe de uma revista cristã em seu país. Mas esse homem pela manhã, quando foi tomar o seu café, em uma manhã fria de inverno, ele olha pela janela e vê as árvores secas. E ali o Senhor falou com ele, mostrando como estava a sua própria vida. Eu posso pregar aqui e falar sobre avivamento, mas se eu não olhar para dentro de mim e ver que eu estou como estas árvores, como aquele pasto seco, sem água e sem vida, este avivamento não vai acontecer nunca na minha vida. Precisamos, irmãos, identificar primeiramente em nós esta frieza, esta total, como eu posso dizer, volta das costas para Deus. Quando o mandamento do Senhor diz: amai o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, não está falando sobre emoções, está falando sobre uma convicção genuína de quem é realmente Deus. Eu posso ter o Senhor como o meu Salvador, mas eu posso não ter o Senhor como o meu Senhor, que governe a minha vida. Eu posso pregar sobre o Jesus que salva, mas eu posso esquecer do Jesus que é o meu Senhor, o que comanda a minha vida. Eu sei que fugi um pouco a lição, irmãos, mas eu preciso pregar-vos nesta manhã sobre isto. E nós vamos ver, irmão, ainda tem um tempinho, graças a Deus o relógio está cooperando. Irmãos, então nós vamos ver aqui nas epístolas gerais e universais, que apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. E essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. E esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então precisamos voltar novamente o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras. John Wesley, ele é um pregador muito conhecido. Charles Spurgeon, conhecido também. Mas neles eu vejo 2 características similares às nossas. John Wesley cresceu num lar cristão. Conhecia Jesus muito bem, mas ele ainda tinha dentro de si que achava que somente iria achar a salvação, encontrar a salvação somente através das boas obras. John Wesley praticava muitas boas obras, mas ele somente teve um encontro com Jesus no momento, em uma das suas viagens, quando ele estava indo pregar no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no encontro que ele teve no navio com os moravianos. Os irmãos que puderem, estudem essa história. Naquele momento, ele pensava que o navio ia naufragar e ele estava apavorado porque achava que ia morrer, estava com medo da morte. E ele via um grupo de moravianos que estavam tranquilos louvando a Deus naquele barco. E depois daquele encontro que ele teve,
daquela experiência que ele teve, John Wesley se tornou um grande avivalista, porque o Senhor Jesus começou a habitar dentro dele. Quantas vezes nós conhecemos o Senhor apenas de falar, de ouvir falar, como Jó conhecia, mas não conhecemos aquilo que o Senhor Jesus pode fazer através das nossas vidas e em nossas vidas. E Charles Spurgeon, eu falei dele aqui porque quando ele era muito jovem, adolescente, havia dentro dele um sentimento de que ele se sentia tão pequeno, inútil, mas num dia de inverno rigoroso, ele ouve um pastor pregando Isaías 42, se eu não me engano, olhai para mim. Olhai para mim. Quando este homem ouve esta mensagem, o Espírito Santo faz uma grande mudança. E Charles Spurgeon deixa de olhar para si e começa a olhar somente para Jesus e se torna um grande avivalista em seus tempos. Entre outros homens, irmãos, eu podia citar aqui, escrevi um monte de homens aqui, que foram homens que nos precederam. Homens tiveram um grande encontro com Deus para chegar em nós. E eu queria citar apenas alguns homens aqui. Apenas uns. Obrigado, irmão. Apenas uns homens. Nós falamos muito sobre o Pentecostes, mas depois do Pentecostes, esse avivamento se espalhou. E nós podemos falar de Irineu, que era bispo de Lyon, isso lá pelo ano 130, 200 depois de Cristo. Justino, Augustino. Podemos falar de Martim Lutero, como já falamos aqui. E existe algo que fala sobre Martim Lutero que diz que ele era um profeta, evangelista, um homem que falava em línguas e interpretava, e era uma pessoa revestida de todos os dons. Eu poderia falar aqui, já falei de John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Charles Finney, entre outros homens, irmãos, Moody, entre outros homens que foram avivados, e vendo a história da vida e da igreja onde esses homens pertenciam, nós vemos uma igreja que estava sem sabor e sem cor alguma, mas eles foram despertados pelo Espírito Santo, e através da vida deles, houve avivamentos em sua época. E eu vou ler algo para os irmãos aqui, que no século, um exame da história do ponto de vista religioso mostra que os 30 anos que precederam o século XIX, ou seja, de 1870 a 1900, foram na igreja cristã em geral, de declínio espiritual. Aí vou falar aqui, vamos ver se os irmãos não identificam com a igreja de hoje, e se não estamos muito próximos de um avivamento ou da volta de Jesus Cristo. Eles encontraram um declínio espiritual na igreja, disputas teológicas acirradas, isso lá no século XIX, lembrando que estamos no século XXI. Disputas teológicas acirradas e vazias, aonde não levam a nada. E hoje o que nós temos visto? Teólogos que se levantam até mesmo para enfraquecer a palavra de Deus. Mas eles não vão conseguir, porque em nosso meio existem homens e mulheres com a chama do Espírito Santo no coração, e vamos combater essas heresias, ainda que seja pelo nosso sangue. Então, meus irmãos, de enfraquecimento na fé cristã e de um cristianismo formal, de rejeição ao sobrenatural e de um profissionalismo ministerial, o que nós estamos vendo hoje, homens que eram para nos ensinar, homens que eram para estar cheios do Espírito Santo, avivando o povo, são homens profissionais no ministério. O que são homens profissionais?
estudam muito a palavra, pregam muito bem, mas não conseguem passar nada para a igreja porque as próprias vidas deles são vidas apagadas. E isto acontecia no século XIX, de uma inatividade na evangelização do mundo e no conformismo quanto à frieza espiritual. Meus irmãos, existe um alerta de Deus para os nossos dias, que nós possamos ser os arautos de Deus nesses tempos, no século 21. Existe em nosso meio um conformismo quanto à frieza espiritual. Existe em nosso meio um profissionalismo ministerial, uma inatividade na evangelização, aonde eu coloco a responsabilidade de levar a palavra aos líderes, aos grupos que são formados para evangelização, sendo que a principal responsabilidade é minha e é tua, que conhece a Jesus Cristo. Não posso dizer que sou um crente avivado, transformado, lavado pelo sangue de Jesus, se eu não desejar ardentemente que outras pessoas conheçam. Jesus, ele deu água para aquela mulher, e aquela mulher foi a primeira missionária que nós podemos ouvir, quando ela leva aquela água para a sua cidade. E aquela mulher, depois de pregar, homens vieram, ouviram Jesus falando, e eles testificam: agora não precisa mais que tu nos pregue, nós mesmos o conhecemos. Então, queridos e amados irmãos, os anos de 1870 a 1900, eles nos trazem para os nossos dias um total declínio espiritual. Não oramos. Não estou aqui acusando nem julgando ninguém. Eu estou apenas comparando os nossos dias em que vivemos com os dias passados. Hoje, se nós abrirmos a internet, nós vamos ver pastores mostrando como haver um crescimento na igreja. Bons ensinamentos, mas que trazem um crescimento como uma caixa cheia de algodão, não pesa em nada, trazendo ensinamentos, fazendo com que pessoas adentrem por essas portas, enchem esses templos, mas por dentro são vazias de Deus. Pessoas que buscam um conforto para si, mas não buscam uma transformação de vidas. Existe um jargão que diz: é melhor uma igreja com poucas pessoas avivadas do que muitos mortos. Mais vale uma igreja com poucas pessoas que estejam desesperadas por Deus do que aquelas que estão aqui apenas por aquilo que o Senhor tem para dar. Queridos irmãos, ao mesmo tempo em diferentes pontos do globo, pequenos grupos de homens, olhem bem, pequenos grupos de homens e mulheres movidos por Deus, confessando seus pecados com arrependimento. Isso nós não falamos mais, confessar os pecados. Clamando a Deus em oração e jejum, por um avivamento e pela busca da palavra de Deus, de tristeza e repúdio pelo pecado. Hoje, aceitamos o pecado numa naturalidade tão grande, porque são pregados que Deus é amor. Deus ama e temos que aceitar. Mentira do diabo. Deus é amor, mas é justiça também. Precisamos, irmãos, ter o repúdio pelo pecado dentro de nós, naqueles que nos cercam e na sociedade em que vivemos. Um avivamento de santidade e derramamento de poder do alto para reavivar a igreja. Entre muitos líderes da igreja de então, reacendeu a convicção de que há para o crente um batismo no Espírito Santo subsequente à conversão, como afirma no livro de Atos.
Há um grande avivamento para a igreja do século 21, mas para isso precisam se levantar John Wesley, Charles Spurgeon, outros homens, Marcelo, João, Maria, precisam se levantar nesses dias que precedem a volta de Jesus Cristo e não vivermos mais um evangelho formal, mas viver um evangelho genuíno no derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Precisamos desejar ardentemente, como desejamos os manjares deste mundo, pela presença do Espírito Santo. Precisamos voltar novamente para a palavra de Deus ardendo em nosso peito, para que o Espírito Santo sopre a cinza que estão ainda dentro de nós. Jovens, pessoas de meia idade, idosos que se encontram nesta manhã aqui neste lugar, precisamos nos voltar verdadeiramente para o Deus que criou os céus e a terra, para o Jesus ressurreto, para o Senhor que nos deu a vida e vida em abundância. A nossa preocupação não pode ser no dia de amanhã, mas no hoje, naquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Quando nós lemos Paulo, se eu não me engano, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não devemos entristecê-lo. Deus está desejoso, irmãos, ouçam o que eu vou dizer. Deus está desejoso nos nossos dias derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. A sua noiva precisa estar revestida deste poder para conseguir aniquilar os poderes diabólicos. Todos estão com medo do novo governo que se implantou. Mas quando Nabucodonosor mandou com que Ananias, Misael e Azarias se prostrassem diante daquela estátua, eles não se prostraram. Preferiram enfrentar o fogo do que se dobrar para aquele demônio. Quanto nós estamos dispostos para que o avivamento aconteça em nossos dias? Estaria eu disposto a ir para a fornalha, ir para o fogo como os crentes que nos precederam, quando Nero queimou todos eles, fazendo iluminar toda aquela cidade, fazendo com que os nossos irmãos fossem queimados vivos? O quanto nós estamos dispostos? Quem sabe eu não vou ser queimado ali, mas quem sabe muitos de nós seremos tirados do meio social em que vivemos. Quem sabe muitos de nós aqui vamos enfrentar o escárnio da família, dos amigos. Estamos dispostos a isso? Queremos realmente um avivamento? Queremos realmente ainda a presença do Espírito Santo? Ou queremos ainda encher as nossas vidas de profundo emocionalismo? Queridos e amados irmãos, eu falo isso com ardência no meu coração. Eu quero isso para mim. Eu quero a presença gloriosa do Espírito Santo para que aonde eu estiver, o Espírito Santo possa me usar para que a vida das pessoas sejam transformadas. Para terminar, era tanta coisa, mas o horário, me perdoem, irmãos, me perdoem por passar do horário, mas eu não posso deixar de falar aquilo que está no meu coração. Eu preciso entender e crer que a igreja de Uruguaiana, que para muitos Uruguaiana é longe de tudo e de todos, mas na verdade Uruguaiana pode ser o centro de um grande avivamento no país. E por que não dizer no mundo que de Uruguaiana pode sair grandes, e eu digo grande com letra minúscula, o G minúsculo, porque grande é somente o Senhor. Por que não de Uruguaiana sair homens, mulheres, jovens que vão levar o avivamento para esta nação e para este mundo que está em decadência moral e espiritual? Em 1900, agora nós vamos entender, por último, e eu termino, vamos entender a história da nossa igreja, o porquê nós somos crentes pentecostalistas. Em 1900, um pregador metodista, Charles Fox Parham, fundou
o Instituto Bíblico Betel, isso lá em Kansas, na região central dos Estados Unidos. E eu vou mostrar por que eu estou lendo isso aqui. Por uma década, irmãos, ele na escola dominical, ele pregava e ensinava o falar em línguas desconhecidas, as línguas estranhas. E ele ensinava que as línguas estranhas eram uma evidência do batismo no Espírito Santo. Para aquele tempo era uma novidade, a igreja tinha estado numa decadência espiritual. E a pregação dele não era apenas calcada sobre línguas como evidência, mas também pregava a necessidade de santificação. Hoje queremos falar em línguas, mas não queremos nos santificar. Queremos a manifestação de cura, mas não queremos a santificação. E em 31 de dezembro de 1900, isso no finzinho desses 30 anos em que eu falei aqui da decadência da igreja, em 1900, ele e seus alunos realizaram um culto de vigília no Instituto Bíblico para aguardar a chegada do novo século. Era o fim do século XIX para o século XX. Era a chegada do século XX. E diz então que ele, ou melhor, Agnes Osman, pediu que lhe impusesse as mãos para que recebesse o Espírito Santo, a fim de ser missionário no exterior. E ele falou em línguas, um fenômeno que se repetiu nos dias seguintes, com metade das pessoas da escola, inclusive esse professor que pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. E nos anos seguintes ele continua pregando avivamento em várias partes dos Estados Unidos. E a princípio o movimento recebeu diferentes nomes. Primeiro, fé apostólica. Segundo, pentecostal ou chuva serôdia. E em 1905 o Charles Parham fundou a escola bíblica em Houston, no Texas. E um desses estudantes atraídos pela escola bíblica foi um negro pregador chamado William Seymour. E todos nós assembleanos conhecemos este homem, William Seymour. E através deste homem acontece um dos maiores avivamentos que houve nos últimos anos, o avivamento da Rua Azusa. Através de um homem que aceitou, que entendeu que precisava deste avivamento. Queridos irmãos, nós precisamos de um avivamento. E por 5 anos ele prega. William Seymour, então, com 30 anos, que era filho de escravo e tinha pouca cultura, limitados dotes de oratória e cego de um olho. Imagine, irmãos, se esse homem fosse olhar para um espelho e achar que o avivamento não poderia vir dele, certamente não viria. Mas quando nós entendemos em Isaías 42, olhai para mim, nós vamos ver que este homem olhou para o Senhor e o avivamento aconteceu. E imediatamente, então, quando essa se tornou, aí nós vamos ver aqui, o início modesto que teve esse avivamento, sua pregação, ela não foi aceita, mas Seymour, acompanhado por uma boa parte do grupo, passou a fazer as reuniões na casa onde ele se hospedava. Não era em templos lindos e maravilhosos, mas era onde ele estava morando. E quando esse local se tornou pequeno, foram para outro lugar um pouco maior, na rua Ronnie Bray. Não muito depois, várias pessoas começaram a falar em línguas, bem como o próprio Seymour, no dia 12 de 4 de 1906. E nesse mesmo dia, a varanda da frente desta casa desabou devido ao peso da multidão. Com isso, os líderes alugaram um rústico edifício de madeira na rua Azusa, no centro de Los Angeles, e esse prédio havia abrigado uma igreja metodista negra e posteriormente tinha sido usada como cortiço e estábulo. E imediatamente as reuniões atraíram a atenção da imprensa. O principal jornal da cidade mandou um repórter ao local e esse escreveu ridicularizando os fenômeno presenciado em um artigo intitulado Estranha Babel de Línguas. Será que estamos nós dispostos também a ser ridicularizados
por aquilo que o Senhor irá fazer em nosso meio. Porém, o artigo funcionou como uma propaganda. As reuniões começavam às 10 da manhã e continuavam pelo menos por 12 horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 horas da madrugada. Mas hoje, quando vemos as nossas reuniões, a primeira coisa que fazemos quando nos levantamos do banco da oração é olhar o relógio. Saímos da oração e olhamos que horas são. É parecido, mas totalmente diferente um do outro. Olhamos para o relógio para ver que hora que vai terminar a reunião, porque afinal de contas a reunião está enfadada, eu já não aguento mais. Meu estômago começa a roncar e me preocupo com o que eu vou almoçar ou com o que vou jantar. Mas quando o avivamento aconteceu, irmãos, as pessoas não estavam preocupadas com nada, apenas em ficar na presença de Deus. Muitos pastores foram investigar o que estava acontecendo. Então, irmãos, uma das características mais impressionantes nessas reuniões foi o caráter interracial, mas isso aí vamos deixar para outra hora. Uma frase muito proferida na missão na Rua Azusa foi: a linha divisória da cor havia sido lavada pelo sangue. E esse movimento que se iniciou na Rua Azusa chega até um dia em que 2 homens, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles aceitam também este avivamento e eles vêm e pregam a palavra em Belém. E hoje estamos nós aqui com muita responsabilidade de fazer com que este avivamento ele permaneça. E se ele morreu, precisamos desse avivamento na nossa vida. Meus irmãos, o silêncio dos irmãos mostra que estamos bem alimentados e satisfeitos. Que Deus abençoe os irmãos. Aquilo que está ardendo no meu peito, eu passei para os irmãos, porque eu sei que o Espírito Santo tem... Me perdoem pelo horário, irmãos. Me perdoem. Mas eu queria que os irmãos saíssem desse lugar e nessa próxima pregação, que os irmãos forem escalados, entenda que a vontade do Espírito Santo é nos tornar pessoas avivadas. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.